Meu nome é Leandro Rodrigues. Minha missão é te ajudar a ver o seu aluno com dificuldades de aprendizagem, seu aluno com transtornos de aprendizagem, seu aluno com deficiência, a aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida. Essa é a minha missão, ajudar você a fazer esse aprendizado para o seu aluno ficar mais fácil e mais rápido. Desafios. Leandro, o que são esses desafios, tá? São os desafios do que eu estou falando, para você saber do que eu estou falando, né? Estou falando de alunos com deficiência ou alunos com transtorno de aprendizagem que estão matriculados na escola, né? E estão ali no meio de vários outros alunos, às vezes uma turma com 30, com 35 crianças, às vezes até 40 alunos. Eles estão ali, só que a gente quer, o educador, né? O educador quer fazer a inclusão funcional, o professor regente que está ali em sala de aula quer fazer a inclusão funcionar, ele quer que todos os alunos dele aprendam, ele não quer ver um aluno ficando para trás, mas às vezes tem uns desafios. Acontecem alguns desafios. É muito comum, e eu sei que às vezes, tá, educador, você tem esse aluno aí que está com dificuldade de aprendizado na sua sala de aula, tá, que não está acompanhando, e às vezes é muito comum a gente comparar, né? Porque você já tem uma experiência. Não é o primeiro, não é o seu primeiro aluno, não é? Não é o seu primeiro aluno. Pode ter até alguém aqui que já começou, que entrou na sala de aula ontem. O seu primeiro dia na escola foi ontem. Se você tem alguém aqui que o seu primeiro dia na escola foi ontem, dá um oi aqui, manda um oi aqui. Mas eu acredito que você já dá aula há bastante tempo. Tá? A maioria dos educadores inclusivos que chegam até a gente tem experiência, né, com educação de uma forma geral. Já tiveram vários alunos, algumas dezenas de alunos que já aprenderam da forma como você ensina. E tá tudo bem, isso é incrível, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é muito bom, né? Você já deu muitas aulas, já aplicou muitas atividades e os seus alunos já aprenderam muito. Isso é incrível. Só que chegou um momento em que você foi desafiada, que você foi desafiado, que você está diante de um aluno que não está aprendendo, não é? E ao contrário da maioria das pessoas, você está aqui nessa live é porque você não é essa maioria que eu vou falar agora. Existe uma maioria que culpa o aluno pelo não aprendizado, não é? Essas pessoas nem aparecem em lives como essa, nem pesquisam, nem procuram informação, não estudam, não procuram saber das coisas, né? Que acham que a culpa é do aluno, né? Essas pessoas não aparecem em lives como essa. Mas existe uma minoria, que essa minoria geralmente é o pessoal que está buscando fazer a educação inclusiva acontecer. Eles estão buscando, e como eles estão buscando, eles acabam chegando até o maior evento de educação inclusiva do país, né? Eu quero falar com você que está buscando, Você que já teve muitos alunos e esse aluno não está aprendendo, né? E é estranho, por quê? Porque você tem um potencial de ensino altíssimo. Afinal, você já tem dezenas e dezenas de casos de alunos de sucesso. Mas por que esse não está aprendendo? O que está acontecendo? E a gente para e fica perguntando, se pensando, né? Mas por que eu já ensinei dezenas e dezenas de alunos, inclusive alunos com deficiência, alunos com transtorno de aprendizagem, mas esse aluno em específico, por que ele não está aprendendo? Acho que esse caso em específico parece difícil demais. Acho que não vai dar certo, né? A gente para e fica se perguntando, e se você já passou esse pensamento na sua cabeça, talvez você se identifique com um desafio que eu vou trazer aqui agora. Primeiro desafio. Leandro, eu estou com um aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem, ele está na minha sala de aula e ele não faz as atividades. Não faz a atividade. Isso é um desafio. Por quê? Porque ele não está fazendo a atividade, ele precisa fazer a atividade, não é? Ele precisa fazer. Como é que ele vai aprender se ele não fizer? Não é? Então, ele precisa fazer a atividade. Então, se você está com um aluno aí com deficiência e que ele não está fazendo as atividades, um aluno com transtorno de aprendizagem, às vezes um aluno com TDAH, com disgrafia, dislexia, ele não está fazendo, você passa a atividade para ele fazer, ele não faz. Você passa a atividade no quadro, ele não faz. Você entrega a atividade para ele levar para casa, ele não faz. Você passa a atividade na aula, fala para ele pegar de uma parte do livro e passa a instrução, recomenda, mostra e ele não faz a atividade. Tá? Sabe que você não está sozinha nessa situação. Isso acontece. E acontece com frequência. E acontece com frequência por diversos e diversos motivos. O principal deles é que a atividade não está acessível ao aluno. Quando a gente fala de atividade estar acessível, o que a gente está falando? De educação inclusiva. De tornar a atividade mais inclusiva.
Como tornar essa atividade mais inclusiva? E alguns podem até falar, Leandro, você vai precisar adaptar a atividade. Ok, você pode adaptar a atividade para ela ficar mais acessível, para ela ficar mais inclusiva, para o aluno poder fazer. Só que, como que eu vou adaptar essa atividade? Dá para fazer milhares de adaptações. Na verdade, tudo que você mudar ali na atividade é uma adaptação. Agora, se essa adaptação vai funcionar ou não, quem vai te dizer é o aluno. Quando você colocar ali na prática, na frente dele. Se ele continuar sem fazer atividade, quer dizer que a adaptação não deu certo, percebe? Então, eu vou ter que fazer uma outra adaptação de uma outra forma. Você vai lá e tenta fazer de uma outra forma. E entrega para o aluno e ele não faz. Aí você pensa, aí você pede ajuda, pede opinião para um colega, né? Poxa, eu estou entregando atividade assim, mas não tá funcionando. Aí o colega vai te dar uma sugestão. Tenta tal recurso. Tenta aquilo. Toma esses arquivos aqui para você, faz desse jeito. Tenta desse outro jeito. E tenta daqui, tenta daqui, tenta dali. E você fica tentando um monte de coisa, né? Quem é que já ficou tentando um monte de coisa diferente e o aluno continua sem fazer as atividades? Isso é muito comum. Por quê? Porque não dá para fazer adaptação de qualquer maneira, né? A gente precisa seguir uma estratégia para fazer uma adaptação, né? Que eu chamo de educação centrada no aluno, né? Na verdade, é um nome chique para o princípio da forma como a gente trabalha e com os professores que são os nossos alunos. É a educação centrada no aluno, não é? Não é uma adaptação qualquer, a partir de uma ideia ou de um recurso que alguém sugeriu, de uma coisa legal que a gente viu por aí. Não, é algo centrado para atender uma necessidade específica, para uma pessoa específica. Isso faz toda a diferença. Desafio 2. O aluno não faz as atividades sozinho. Você tem um aluno que até faz atividade, ele até faz, mas sozinho não. Quando isso acontece, a inclusão não está funcionando bem. O aprendizado não está sendo tudo o que poderia ser, né? Para o aprendizado ser tudo o que pode ser, para a inclusão ser mais inclusiva, ser tudo que ela pode ser, para o aluno aprender tudo que ele pode aprender, ele precisa fazer sozinho. A gente não pode ficar ajudando o aluno para sempre, não é? Eu não posso ajudar meu aluno para sempre. Por quê? Porque ele não vai ser o meu aluno para sempre. Um dia ele não vai mais ser o meu aluno. Ele precisa conseguir fazer sozinho. Mas aí vão surgir várias perguntas do tipo, mas Leandro, ele tem tal dificuldade, ele tem tal limitação, às vezes até uma limitação física, né? Mas é aí que tá. Mesmo com limitações físicas, inclusive paralisia cerebral, né? Existe recurso para o aluno conseguir fazer e fazer muitas coisas sozinho, né? Estou falando de acessibilidade física, acessibilidade cognitiva também, né? Mas quando ele não faz sozinho, quer dizer que a inclusão não está sendo tão inclusiva quanto ela poderia ser. Tá? Esse é o segundo problema, esse é o segundo desafio que muitos educadores enfrentam nas suas salas de aula, nas suas salas de recurso, nas suas escolas, todos os dias. Inclusive pais enfrentam esses desafios em casa também com os seus filhos. Às vezes eles precisam que os filhos façam algumas coisas sozinhos. E os filhos não conseguem fazer, né? Não conseguem fazer. Inclusive, a habilidade de fazer algumas coisas sozinho é o que classifica os níveis de suporte do autismo, não é? Se a gente for falar especificamente de autismo, quanto mais independente uma pessoa autista for, menor é o nível de suporte dela. Já ouviu falar autismo nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3? Então, quanto mais dependente de ajuda a pessoa autista for, maior é o nível aí do autismo, né? Nesse tipo de classificação. Para você ver quanto é importante o desenvolvimento da autonomia. E isso começa desde as atividades mais simples até atividades maiores. Quanto mais a gente ensina o nosso aluno a ser independente, melhor para o nosso aluno. Então, se o nosso aluno hoje está fazendo atividade, ele está precisando de ajuda em todas as atividades, tudo que a gente entrega para ele faz, até faz. Às vezes não faz, mas quando faz com ajuda, então nós temos um outro problema aí também. Um outro problema. Talvez essa atividade possa até estar adaptada, mas não está adaptada para o nosso aluno da melhor forma para ele fazer e fazer sozinho, tá? Esse é o segundo desafio. Terceiro desafio, com transtorno de aprendizagem, com deficiência, que não está participando. Participar, o que é participar, né? Participar é interagir com os colegas, é perguntar, é interagir com você,
educador, professor, é interagir com os colegas, com os pares de idade, né? Porque a proposta, né, maior, né, da educação inclusiva é a interação social, né? Se a interação social não está acontecendo, tem algum problema aí. Então, para a gente tornar a nossa educação mais inclusiva, porque com uma educação mais inclusiva, o nosso aluno precisa participar mais. Para o nosso aluno participar mais, a gente precisa criar meios de fazer isso acontecer. E existe formato de atividade que você pode adaptar para tornar o aluno mais participativo. Outro desafio. Leandro, meu aluno não tem interesse nas atividades que eu faço para ele, que eu faço adaptação para ele, que eu entrego para ele. Eu até personalizo, mas ele não faz adaptação. O que pode ser? Se você tem aluno que não está tendo interesse nas atividades, a sua educação não está sendo tão inclusiva quanto ela poderia ser. Por quê? Porque a inclusão abraça o interesse. Percebe que a inclusão abraça o interesse? Né? Porque quando eu ignoro o interesse, quando eu finjo que o interesse do aluno não existe, ou quando eu não abraço esse interesse, eu não estou tornando a minha educação tão inclusiva quanto ela poderia ser, porque eu estou excluindo algo da minha educação. E algo que é muito importante para o meu aluno, que é o interesse dele. E eu falei de 5 desafios, né? Se você for somar o desafio 1 com o desafio 2, com o desafio 3 e o desafio 4, se você estiver vivendo os 4 cenários aqui, eu tenho certeza que o 5º desafio, que ele não faz as atividades, ou faz e não faz sozinho, ele não participa, não tem interesse, o resultado disso é um aluno que não está aprendendo.